Vamos iniciar então o estudo do livro O Céu e o Inferno. E nós estávamos vendo anjos e demônios na visão tanto das religiões quanto do espiritismo, né? Então nós aprendemos que as religiões, eles têm a tendência de criar uma relação de anjos e demônios como seres criados à parte da humanidade. E através do espiritismo, os espíritos vêm nos ensinar que não. Tanto anjos quanto os chamados demônios são seres como nós, criados simples e ignorantes, e que atingiram um grau de perfeição, se tornando os chamados anjos, ou que ainda estão mais atrasados do que nós mesmos, e são chamados ou intitulados de demônios. Mas são espíritos como cada um de nós, que ainda estão enraizados na prática do mal e não têm interesse em se melhorar, mas que assim que eles quiserem, por seu livre-arbítrio, eles podem mudar essa situação em que se encontram e virem para a luz através do aprendizado no bem. Então agora nós estamos vendo aqui o capítulo 10, Intervenção dos demônios nas modernas manifestações. Número 1. Os modernos fenômenos do espiritismo têm atraído a atenção sobre fatos análogos de todos os tempos. E nunca a história foi tão compulsada nesse sentido como ultimamente. Pela semelhança dos efeitos, interferiu-se a unidade da causa. Como sempre acontece relativamente a fatos extraordinários que o senso comum desconhece, o vulgo viu nos fenômenos espíritas por causa sobrenatural e a superstição completou o erro, ajuntando-lhes absurdas crendices. Provém daí uma multidão de lendas que, pela maior parte, são uma amálgama de poucas verdades e muitas mentiras. Então, os fenômenos espirituais sempre existiram, né? Desde muito antes da vinda de Jesus sobre a Terra. Em todos os momentos houve as manifestações espirituais. Só que as pessoas não tinham uma explicação sobre isso, né? Com o advento do espiritismo, essas explicações foram trazidas. Então, muitos desses fenômenos que as pessoas não tinham explicação acabavam criando teorias, e muitas teorias eram uma coisa inventada, pois se não tinham a resposta para aquilo, acabavam criando, né? Criando uma lenda, criando mentiras, superstições a respeito desses fatos espirituais que aconteciam em todas as épocas, né? Daí, dentro disso, foi dado um poder muito grande aos chamados demônios, né? Espíritos do mal, e com isso relegando muitas vezes a eles até um poder semelhante a Deus. Quando que a gente vê, e a espiritualidade nos ensina que não, que eles tentam fazer o mal, tentam prejudicar. Se nós nos abrirmos para que eles ajam nos nossos pensamentos, com atitudes negativas, com maus pensamentos e más atitudes, abrimos brecha para que eles insinuem pensamentos para que nós possamos ser induzidos à prática do mal. Mas a partir do momento que nós nos vigiarmos dos nossos pensamentos, mantermos os pensamentos no bem, na prática do bem, e a nossa vibração alta, a nossa frequência vibracional alta, eles não conseguem agir livremente. E a espiritualidade superior sempre tem uma ascensão sobre eles. Tanto que eles são trazidos muitas vezes nas manifestações mediúnicas, nas reuniões mediúnicas,
e são controlados pela espiritualidade superior, mesmo os comandantes que trabalham nessas vibrações mais baixas no umbral. Então eles são controlados pela espiritualidade superior a todo o momento, embora eles não gostem de admitir isso. Então a eles foi dado um poder muito grande através dessas superstições criadas com esses fenômenos antigos que aconteciam e ainda não eram explicados, como foi depois, então, com o advento do Espiritismo. Então isso deixou de ser um fenômeno sem explicação para se tornar algo que tem uma explicação e tem uma lógica. Número 2. As doutrinas sobre o demônio, prevalecendo por tanto tempo, haviam de tal maneira exagerado seu poder, que fizeram, por assim dizer, esquecer Deus. Por toda parte surgia o dedo de Satanás, bastando para tanto que o fato observado ultrapassasse os limites do poder humano. Até as coisas melhores, as descobertas mais úteis, sobretudo, as que podiam abalar a ignorância e alargar o círculo das ideias, foram tidas muitas vezes por obras diabólicas. Os fenômenos espíritas em nossos dias, mais generalizados e mais bem observados à luz da razão e com o auxílio da ciência, confirmaram, é certo, a intervenção de inteligências ocultas, porém, agindo dentro das leis naturais e revelando, por sua ação, uma nova força e leis até então desconhecidas. A questão reduz-se, portanto, a saber de que ordem são essas inteligências. Enquanto se não possuía do mundo espiritual noções mais incertas e sistemáticas, a verdade poderia ser desviada. Mas hoje, quer observações rigorosas e estudos experimentais esclareceram a natureza, a origem e o destino dos espíritos, bem como seu modo de ação e papel no universo. Hoje, dizemos, a questão se resolve por fatos. Sabemos agora que essas inteligências ocultas são as almas dos que viveram na Terra. Sabemos também que as diversas categorias de bons e maus espíritos não são seres de espécies diferentes, porém que apenas representam graus diversos de adiantamento. Segundo a posição que ocupam, em virtude do desenvolvimento intelectual e moral, os seres que se manifestam apresentam os mais fundos contrastes, sem que por isso possamos supor não tenham saído todos de grande família humana, do mesmo modo que os selvagens, o bárbaro e o homem civilizado. Então, são sempre seres como nós, espíritos criados por Deus. E não houve, então, uma raça de seres criados à parte, né? Já criados perfeitos, como no caso dos anjos, e muito menos decaídos, como anjos que se tornaram maus, como as religiões geralmente ensinam, né? E sim, são seres como cada um de nós, que estão passando por estágios de aprendizado, né? Alguns mais atrasados, outros mais adiantados, sendo que os anjos são seres que já foram uma vez como nós, pecadores, pessoas que têm que vir em várias encarnações, aprender um pouco mais a cada uma delas para se melhorarem, até chegarem ao ponto em que não precisam mais reencarnarem em planetas primitivos ou de provas e expiações como o nosso, que já são espíritos elevados o suficiente para exercerem outras atividades mais elevadas
nesse papel de harmonia de todo o universo, onde cada espírito tem sua função. Quanto mais elevado o espírito, mais elevado a sua função dentro dessa perfeição de harmonia do universo. Número 3. Sobre este ponto, como sobre muitos outros, a Igreja mantém as velhas crenças a respeito dos demônios, dizendo: há princípios que não variam há 18 séculos, porque são imutáveis. O erro é precisamente esse de não levar em conta o progresso das ideias. É supor Deus insuficientemente sábio para não proporcionar a revelação ao desenvolvimento das inteligências. É, em suma, falar aos contemporâneos a mesma linguagem do passado. Ora progredindo a humanidade, enquanto a Igreja se broquela em velhos erros sistematicamente, tanto em matéria espiritual como na científica, cedo virá a incredulidade avassalando a própria Igreja. Então, a partir do momento em que não se quer acompanhar a evolução e o aprendizado da ciência em consonância com algo que vem explicar muitos fenômenos que ainda não conseguiam antigamente ser explicados, quando há negação desse aprendizado, vai chegar um tempo em que se vai cair no descrédito, né? Porque essa geração que está vindo agora de jovens, eles não acreditam mais nas coisas como no tempo dos nossos pais, nossos avós ou do nosso próprio tempo, em que ensinavam que as coisas eram assim e pronto, e quando se questionavam mais por quê, diziam-se simplesmente que são mistérios de Deus e que não cabem ao homem ser revelados. Existem ainda mistérios que não cabem ao homem ser revelados, mas a maioria das coisas que nós aprendemos no Espiritismo já é tempo de todos aprenderem. E só não aprende quem se nega a esse aprendizado. Todos que aqui estão é porque estão buscando respostas para as suas dúvidas, né? E essas respostas que estão vindo e que estão encontrando, ela em nada descaracteriza a fé em Deus, em Jesus e na justiça divina e na perfeição dos ensinamentos morais de Jesus. Muito pelo contrário, né? Ela vem confirmar os ensinamentos e confirmar a perfeição da obra de Deus através das suas leis imutáveis. Então, as pessoas que se negam a esse conhecimento, né, com o tempo, principalmente as religiões que se negam a esse conhecimento, vão ficar ultrapassadas. Os jovens que hoje vêm, eles já vêm com uma inteligência muito acelerada, muito avançada, e eles não vão acreditar mais em coisas que não está em consonância com a ciência, né? Que se antigamente era ensinada dessa forma e hoje a ciência vem comprovando que não era daquela forma, que não tinha meios como acontecer daquela forma, é natural que os jovens não vão acreditar nessas simbologias criadas pelas religiões e vão mais dar crédito à ciência, que está comprovando através das descobertas que não foi daquela forma. Então, a partir do momento em que as religiões se adaptarem aos ensinamentos dos espíritos e incorporarem esses ensinamentos às suas próprias religiões, cada uma pode continuar tendo sua religião. O Espiritismo veio para unir os ensinamentos. Por isso que nós dizemos, o Espiritismo não veio para se tornar uma religião. Ele veio para que os ensinamentos contidos na doutrina espírita sirvam de base para todas as religiões. Número 4. Eis
como esta explica a intervenção exclusiva dos demônios nas manifestações espíritas. Nas suas intervenções exteriores, os demônios procuram dissimular a sua presença, a fim de afastar suspeitas. Sempre astutos e pérfidos, seduzem o homem com ciladas antes de algemá-los na opressão e no servilismo. Aqui lhe aguçam a curiosidade com fenômenos e partidas pueris, além de despertar-lhe a admiração e subjugam-no pelo encanto do maravilhoso. Se o sobrenatural aparece e os desmascara, então acalmam-se, extinguem quaisquer apreensões, solicitam confiança e provocam familiaridade. Ora, se apresentam como divindades e bons gênios, ora, assimilam nomes e mesmo traços de memorados mortos. Com o auxílio de tais fraudes dignas das antigas serpentes, falam e são ouvidos. Dogmatizam e são acreditados. Misturam com suas mentiras algumas verdades. E incalculam o erro debaixo de todas as formas. Eis o que significam as pretensas revelações de além do túmulo. E é para um tal resultado que a madeira e a pedra, as florestas e as fontes são os santuários dos ídolos e os pés de mesas e as mãos das crianças se tornam oráculos. É por isso que a pitonisa profetiza em delírio, que o ignorante se torna cientista num sono misterioso. Enganar e perverter, tal é, em toda parte, de todos os tempos, o supremo objetivo dessas manifestações. Os resultados surpreendentes dessas práticas e atos ordinariamente fantásticos e ridículos, não podendo provir de sua virtude intrínseca nem da ordem estabelecida por Deus, só podem ser atribuídos ao concurso das potências ocultas. Tais são, notadamente, os fenômenos extraordinários obtidos em nossos dias pelos processos aparentemente inofensivos do magnetismo, como o das mesas falantes. Por meio das operações da moderna magia, vemos reproduzirem-se no presente as evocações, as consultas, as curas, os sortilégios que ilustraram os templos dos ídolos e os antros das sibilas. Como outrora, interroga-se a madeira e esta responde. Manda-se e ela obedece. Isto é, em todas as línguas e sobre todos os assuntos. Acha-se a gente em presença de seres invisíveis, e a usurparem nomes dos mortos e cujas pretensas revelações têm o cunho da contradição e da mentira. Formas inconscientes e leves aparecem rápidas e repentinas, patenteando-se dotadas de forças sobre-humanas. Quais são os agentes secretos desses fenômenos, os verdadeiros atores dessas cenas inexplicáveis? Os anjos, esses não aceitariam tais papéis indignos, como também não se prestariam a todos os caprichos da curiosidade. As almas dos mortos, que Deus proíbe evocar, essas demoram no lugar que lhes designa a sua justiça, e não podem, sem sua permissão, colocar-se às ordens dos vivos. Assim, os seres misteriosos que acodem ao primeiro apelo do herege, do ímpio ou do crente, o que importa dizer da inocência ou do crime,
não são nem enviados de Deus, nem apóstolos da verdade e da salvação, porém, fatores do erro e agentes do inferno. Apesar do cuidado com que se ocultam sob os mais veneráveis nomes, eles traem-se pela nulidade das suas doutrinas, pela baixeza dos seus atos e incoerência das palavras. Procuram apagar do símbolo religioso os dogmas do pecado original, da ressurreição do corpo, da eternidade das penas, como de toda a revelação divina, para subtrair às leis a sua verdadeira sanção e abrir o vício de todas as barreiras. Se as suas sugestões pudessem prevalecer, acabariam por formar uma religião cômoda para o uso do socialismo e de todos a quem importuna a noção do dever e da consciência. A incredulidade do nosso século facilitou-lhe o caminho. Assim, possam as sociedades cristãs, por uma sincera dedicação à fé católica, escapar ao perigo desta nova e terrível invasão. Quer continuar? A gente sabe que várias religiões atribuem todas as manifestações espirituais aos demônios, né? É isso que está dizendo essa palavra. Que todas as manifestações que acontecem nos centros espíritas, principalmente nos contatos com a espiritualidade, são os demônios, se fazendo passar por anjos, se fazendo passar por entes queridos, se fazendo passar por... Né? Então eles acreditam que existe um mundo espiritual, mas que esse mundo espiritual não pode se comunicar com nós e que só os demônios podem se comunicar conosco. Então essa é a teoria criada por uma grande parte das religiões. 5. Toda essa teoria repousa sobre o princípio de que os anjos e os demônios são seres distintos da alma dos homens, e que estas são o produto de uma criação especial, inferior mesmo aos demônios, em inteligência, em conhecimentos e faculdades de todas as espécies. Conclui pela intervenção exclusiva dos anjos maus nas manifestações antigas e modernas, atribuídas aos espíritos dos mortos. A possibilidade para as almas de se comunicarem com os vivos é uma questão de fato, um resultado de experiência e da observação que não discutiremos aqui. Mas admitamos, por hipótese, a doutrina acima e vejamos se ela mesma não se destrói por seus próprios argumentos. 6. Nas 3 categorias de anjos, segundo a Igreja, uma se ocupa exclusivamente do céu, uma outra do governo do universo, a terceira está encarregada da terra. E nesta se encontram os anjos guardiões encarregados da proteção de cada indivíduo. Uma parte somente dos anjos dessa categoria tomou parte na revolta e foi transformada em demônios. Se Deus permitiu a estes últimos impelir os homens para sua perda, pelas sugestões de todos os gêneros e o fato das manifestações ostensivas, porque, se é soberanamente justo e bom, lhes daria concedido o imenso poder de que gozam, deixando uma liberdade da qual fazem tão pernicioso uso, sem permitir aos bons anjos fazer-lhes um contrapeso com manifestações semelhantes dirigidas para o bem? Então, se Deus criou os anjos e 1/3 desses anjos se rebelaram contra Deus e foram transformados, se transformaram em demônios, né? Então Deus é falível, porque se Ele é perfeito, como que Ele não previu que sua própria criação de seres superiores aos homens se
rebelariam e se tornariam então maus. Né? E se ele, mesmo não tendo previsto isso, expulsou então esses demônios do seu convívio e eles se tornaram maus, os chamados anjos caídos, onde está o seu poder que ele permite que esses demônios tenham poderes sobre nós, a ponto de não ter uma proteção então dos anjos, os 2/3 que ficaram sobre a sua proteção, para interferirem quando eles vêm se comunicar conosco, né? Que as religiões acusam que todas as comunicações são demônios. Onde está então a proteção de Deus? Então há nisso uma contradição muito grande, né? Achando que Deus é falível e que Deus não tem o poder suficiente para oferecer resistência a esses anjos caídos, que eles podem se comunicar livremente com os homens e só eles, e que os outros anjos bons não poderiam. Alguém tem alguma pergunta a respeito desse estudo? Dúvida? Ou alguma outra dúvida sobre qualquer assunto que queira esclarecer? Então, hoje nós ficamos nessa parte do estudo, continuando então o nosso próximo encontro de segunda. E nós vamos então dividir com vocês mais uma mensagem que chegou então nos nossos dias de estudos da mediunidade. Essa mensagem é uma psicografia, que é uma mensagem escrita, que chegou no dia 8/9/2021, aqui no Lar Espírita, no caso, né, Amor e Luz, no segundo grupo de mediunidade pela médium Janaína e o Espírito Clarice. E a mensagem diz: amados irmãos, a paz esteja convosco. A porta que leva ao Pai é estreita. Muitos almejam passar. Muitos tentam atravessar. Sem abrir mão do mundo, das perdições, de nada adianta. Somente o Cristo, e em Cristo podeis vós passar essa abençoada porta. Já estive encarnado entre vós, sofri e fui resgatado. Hoje vivo no Cristo e em seu amor. Hoje ajudo e luto pela luz e pelo Cristo vivo. Não desanimem. Não desanimem no caminho. Estamos todos com vocês. Sigam na luz e amor do Cristo e do Pai, aqui e em todas as outras vidas. Não temam a caminhada. Amem a todos sem distinção. Fraterno abraço, Clarice.